galera, e aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais vídeo do canal Projeto Viva. E hoje nós vamos estar falando sobre o rei Jeroboão II. Segundo livro dos reis, capítulo 14, versículo 23, que diz assim: No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. O rei Jeroboão II. O seu pai que antecede a ele é o rei Jeoás, que havia seguido os mesmos caminhos de Jeroboão I, o primeiro dos reis de Israel que eu havia dito, que criou os bezerros de ouro, que fez com que Israel pecasse. E agora Jeroboão II, o filho de Jeoás, ele vai cometer e vai fazer o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo os mesmos caminhos de seu pai e seguindo os mesmos caminhos de Jeroboão I, o primeiro rei de Israel, adorando os bezerros que Jeroboão I havia criado. Este rei restituiu os termos de Israel desde a entrada de Ramate até a entrada do mar da planície, conforme a palavra de Deus que falada pelo ministério de Jonas. Sim, o profeta Jonas viveu nessa época. O Senhor viu a miséria que Israel estava, viu a sua amargura, viu que não havia quem fosse absolvido, viu que não havia quem o ajudasse. E então o Senhor usa deste rei, o rei Jeroboão II, para dar o livramento a Israel. O profeta Oséias, que viveu nesta época, ele vai profetizar várias profecias contra Israel e contra Judá. Contra Israel, ele fala sobre a idolatria e fala sobre a corrupção de Israel. Como também ele profetizando ameaças e castigo, tanto para Israel como para Judá. Como também ele repreendendo os príncipes e os sacerdotes que naquela época viveram, além de outras coisas que ele também falou. O profeta Amós, que também veio nessa época, vai profetizar e vai repreender eles, condenando a atitude deles de confiarem nas riquezas do que em Deus. Este rei, o rei Jeroboão II, ele vai restituir a Damasco e a Ramate, pertencentes a Judá. E ele vai morrer e seu filho Zacarias vai reinar em seu lugar. O que esse rei tem de exemplo para dar para nós? Ele reina por um período de 41 anos. Ele faz o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Deus usa ele para livrar o seu povo. E ele comete os mesmos erros que seu pai havia cometido, que o próprio Jeroboão I fez com que Israel pecasse através dos bezerros que ele criara. E ele vai seguir esses mesmos caminhos. Nós precisamos parar, pensar, refletir, usar o tempo que nós temos hoje para vermos a nossa situação, as coisas que estão em nossa volta, aquilo que nos foi passado, todos os ensinamentos, refletirmos nesse momento e prestar atenção sobre aquilo que está dentro de nós, dentro de nossas casas, dentro de nossas igrejas, aonde quer que nós temos de ir. Olhar e perceber se há alguma coisa em nós que nós idolatramos. Perceber isso é importante, porque este rei segue o caminho de todos aqueles reis que seguiram os pecados de Jeroboão e que fez Israel pecar. Quem sabe, se ele tivesse avaliado, se ele tivesse observado e visto a causa da sua destruição que vai vir lá na frente, que eu vou dizer, talvez a história deles tinha sido diferente. Então, precisamos parar, pensar, refletir, usar esse momento vago que nós temos para ver se nós há alguma coisa que nós idolatramos e que é pecado contra o nosso Deus. E se nós descobrimos que em nós há algo que é idolatria, que nós idolatramos e que é pecado contra o nosso Deus, destruirmos enquanto é tempo.
para que Deus possa nos perdoar e nós arrependermos. E para que Deus possa nos salvar. Porque essa situação que está acontecendo não é obra do acaso. Deus tem um porquê e um propósito. E se nós não usarmos, se nós não pararmos para refletirmos neste momento, poderá ser tarde para todos nós. Porque as oportunidades é nos dada. E se Deus está dando tempo para nós refletirmos, para nós melhorarmos os nossos caminhos, se converter dos nossos maus caminhos, orarmos, buscarmos a face dele, se humilhar, se arrepender, é tempo então de nós fazermos isso. Enquanto ele nos dá esta oportunidade. Porque a justiça dele vem se nós não se consertarmos. Então, é isso que eu tenho para deixar para você. Que Deus abençoe sua vida. Peço para você, desde já, deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo que está saindo todo dia às 10 horas da manhã. Não se esqueça também de comentar lá embaixo mais 10 vídeos que você achou, né? E também compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que Deus abençoe sua vida. Até mais. Valeu! E fui!